Uma vez eu participei de uma reunião em uma igreja e estava acontecendo ali um evento espiritual, segundo eles, e o pastor parecia conseguir dar ordem a um anjo para que aquele anjo estivesse trabalhando em favor das pessoas que estavam naquela reunião. Mas será que é assim mesmo? Será que nós podemos e conseguimos dar ordem aos anjos? E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Eu sei que algumas pessoas relatam que tiveram experiências ou visões com anjos, mas nenhuma experiência pessoal pode ser colocada como doutrina. Nenhuma experiência pessoal pode ser estabelecida como regra de fé. E eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que tiveram experiências e estabeleceram aquela experiência como uma regra de fé. Nós precisamos lembrar que a única regra de fé é a palavra de Deus. Inclusive em Salmos capítulo 138 e versículo 2, vai dizer que Deus colocou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Então a palavra de Deus precisa ser a regra da sua fé. Agora falando sobre essas experiências, quem são os anjos? Será que é assim mesmo? Será que nós podemos comandar aos anjos? E em relação aos anjos que estão descritos na Bíblia, será que é possível alguém ter experiência com Miguel ou com Gabriel? Será que alguém pode dizer a Miguel, Miguel, vem aqui na minha igreja e guerreia em meu favor? Miguel, eu oro para que você venha e lute a favor da nação brasileira, por exemplo? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem são os anjos? Essa é a pergunta. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmos capítulo 37 e versículo 4. Diz assim, Salmos 34, versículo 7. Diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 91, versículo 11, diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem que dará ordem aos anjos? O próprio Deus. Então nós devemos avaliar, será que eu posso dar ordem aos anjos? E pelo que está escrito na palavra de Deus, nós vemos exatamente o contrário. Os anjos são enviados do Senhor, recebendo ordens do próprio Deus e nos direcionando para o caminho que Deus quer que sigamos. Como, por exemplo, Lucas capítulo 1, 13, nós vemos o anjo sendo enviado a Zacarias, pai de João Batista. E olha o que o anjo diz, Isabel, tua mulher, dará à luz. E depois você coloca o nome do menino de João. O anjo falou isso para Zacarias. Mais um anjo dando direção. Lucas capítulo 1, versículo 31. Você terá um filho e ele chamará Jesus. O anjo dando a direção, dando instrução a Maria. O nome dele será Jesus. Maria não deu ordem ao anjo. Mateus capítulo 1, versículo 13 diz, o anjo disse, foge com o menino e com Maria, pois Herodes quer matar todas as crianças daquela região. Aqui mais uma vez o anjo guiando José, mandando ele ir para o Egito para que Jesus não morresse junto com aquelas crianças. E você conhece a história, Herodes mandou matar todas as crianças porque ele ouviu falar que tinha nascido o rei dos judeus. Então, e mais uma instrução em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Quando o anjo vai libertar Pedro, ele diz, acorda, levanta, coloca toda a sua roupa. Lembra? Coloca capa, coloca sandálias. O anjo dá a direção a Pedro até que ele estivesse livre daquela prisão. Então aqui nós percebemos que os anjos são enviados por Deus, recebendo ordens de Deus,
para nos guiar em nossos caminhos. E como eu li em Salmos capítulo 34, no versículo 7, outra função dos anjos é estar ao nosso redor, nos protegendo. O reino de Deus, agora isso aqui é importante você entender. O reino de Deus e o reino das trevas, eles são extremamente organizados. Você lembra de Efésios capítulo 6, que fala ali sobre a armadura de Deus e toda a batalha espiritual? Acompanhe a leitura do texto comigo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro, o reino das trevas e o reino da luz são reinos que são organizados. Mas se você conjugar Efésios 6,12 com o que acontece lá em Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 10. Aqui a batalha espiritual acontecendo na prática. Daniel 10:10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui é muito importante nós avaliarmos algumas questões. Primeiro, Gabriel foi enviado para entregar uma mensagem para Daniel. Você conhece aí o jejum dos 21 dias de Daniel? E aí no meio do caminho, presta atenção, no primeiro dia Gabriel é enviado, só que no meio do caminho, o texto diz, o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado da Pérsia nas regiões celestiais, impede que Gabriel, o anjo mensageiro, envie a mensagem para o servo Daniel que estava aqui na terra. Então, este mesmo texto diz que Deus envia Miguel, um dos primeiros príncipes, para conseguir ali vencer o principado da Pérsia, para que Gabriel passasse e enviasse a mensagem a Daniel. Então aqui, Daniel capítulo 10, versículo 10, é um exemplo claro de que os principados e as potestades nas regiões celestiais estão em pleno conflito nas nações. Então você sabe, principados, potestades são categorias responsáveis por determinadas regiões. Acabei de falar para você, principado da Pérsia. Existe um principado maligno que é responsável pela Pérsia. Existe um anjo do Senhor, existem anjos do Senhor que são responsáveis por aquela região. E quando nós falamos de Gabriel e de Miguel, nós estamos falando de um principado ou de uma potestade ou de autoridades espirituais que são responsáveis apenas por Israel. Você não vai ver Miguel, você não vai ver Gabriel aqui no Brasil, porque eles são autoridades nas regiões celestiais lá de Israel. Então, quando você ouvir o seu irmãozinho dizendo, olha, acaba de descer aqui o anjo Gabriel ou o anjo Miguel, se a experiência dele for verdadeira, não é o anjo Miguel ou o anjo Gabriel. Deus envia um anjo específico para cada região. Os reinos são organizados. A nação brasileira tem o próprio anjo responsável por este país. A cidade de Porto Alegre, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, cada uma dessas regiões tem os seus principados e potestades responsáveis pelas mesmas. Mas talvez você se pergunte, por que será que Deus ele não revela para nós, assim como ele revelou na palavra, quem são os principados
da nação brasileira? Quem são os anjos responsáveis pelas regiões? E essa resposta é muito fácil, e essa pergunta, né? A resposta dessa pergunta é muito fácil de encontrar, porque o ser humano ele tem uma forte tendência à idolatria e ao misticismo. Inclusive, naquela época, no estabelecimento da igreja primitiva, os irmãos da igreja, eles acreditavam em anjos. Eles já discorriam assuntos que eram sobre anjos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 12 diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Essa passagem é a continuação. Lembra? O anjo solta Pedro da prisão e ele vai correndo para a casa dos irmãos, para a casa especificamente, né, de Maria, a mãe de João Marcos. Estava ali alguns irmãos orando, né, eles estavam reunidos. E quando Pedro sai da prisão e vai até essa casa, ele bate no portão. Uma menina chamada Rode, ela atende o portão, ela vai para atender o portão, na verdade, e ela ouve a voz de Pedro e fica alegre, fica eufórica, feliz. Vai avisar os irmãos que estão lá dentro, e os irmãos não acreditam, porque Pedro estava na prisão. E ali ela insiste, dizendo: é Pedro, é Pedro. E eles respondem, deve ser o seu anjo, né? Naquela época eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Pode ser até que isso seja verdade, que você tenha aí seu anjo da guarda assistindo esse vídeo com você, e eu aqui com o meu, mas a nossa comunicação não é com o anjo. O anjo é servo do Senhor, como eu sou e como você também é. E ainda falando sobre a forte inclinação do homem para a idolatria, presta atenção, Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Agora o versículo 10. Prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João estava recebendo grandes revelações na ilha de Patmos. João era um homem calejado em andar com Deus. Provavelmente aqui João tinha por volta de 100 anos. E João ele não conseguiu discernir se era Deus para ele adorar ou se era apenas um anjo. É claro que se ele soubesse que era um anjo, talvez ali ele não adoraria. Mas eu só quero te falar em relação a essa passagem que um homem de Deus, recebendo revelações tremendas, tem ali uma pequena inclinação para adorar o anjo. E o anjo até mesmo disse, e o anjo até confirma para ele: não, adora a Deus, eu sou conservo de vocês que servem ao Senhor. E ainda, Colossenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Aqui o apóstolo Paulo estava combatendo as religiões judaicas que estavam se misturando com o evangelho verdadeiro. E algumas dessas religiões, elas prestavam culto, prestavam adoração a anjos. Existe uma forte inclinação do ser humano para a idolatria e também existe uma forte inclinação do ser humano para tentar se comunicar com o mundo espiritual. Ainda que você tenha um anjo da guarda, deixa ele quietinho lá, porque a nossa relação o nosso relacionamento ele precisa ser somente com Deus.
Você precisa dirigir as suas orações somente a Deus. E tome bastante cuidado também para não tentar essa comunicação, porque Satanás, como diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículos 13 a 15, que o próprio Satanás, ele se disfarça, ele se transforma em anjo de luz. Então, é muito perigoso tentar se comunicar com os anjos. E a melhor parte dessa mensagem, a melhor parte desse vídeo, é nós compreendermos que existe somente um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Então, que todas as suas orações, elas sejam direcionadas somente a Jesus. Não tente se comunicar com os anjos. Deixa ele quietinho aí. E se o seu irmãozinho aí na igreja ver aí o anjo Miguel, o anjo Gabriel, fala pro irmãozinho que provavelmente não é isso que ele está pensando. Eu espero que este breve estudo tenha ajudado no seu caminhar com Deus. Deixa o seu like no vídeo para que eu fique mais motivado a fazer conteúdos como este. E eu peço mais uma vez, deixa o seu like e se inscreva no canal. Que bom ter você aqui comigo e que Deus abençoe a sua semana.